Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só esse devocional, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Estava aqui meditando, Espírito Santo falando muito ao meu coração, porque nós temos vivido praticamente dias de comunhão ferida, dias de amizades destruídas, é ou não é? De relacionamentos rompidos. E olha o que esse texto diz. Preste atenção, acompanhe comigo. Filemon, carta de Paulo a Filemon. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Que texto forte, hein? Paulo está escrevendo esta carta a Filemon falando de Onésimo. Onésimo era um escravo que se converteu, ele fugiu e se converteu. E ele tinha gerado algum tipo de prejuízo, mas ele tinha agora se convertido, e Onésimo, né, significa útil, e agora Paulo está dizendo que ele é útil para o reino de Deus. E Paulo, ele se coloca no meio como um juiz, um árbitro entre os dois, para tentar uma reconsideração. E Paulo, quando envia Onésimo, ele fala assim para Filemon: receba ele como se você estivesse recebendo a mim. E se ele te prejudicou em alguma coisa, coloca na minha conta. Que texto forte, hein? Coloca na minha conta. Às vezes, nós esquecemos que temos um papel muito importante como filhos de Deus. E a Bíblia diz lá no sermão de Jesus, né, quando Jesus está no sermão da montanha, ele diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores é aquele que coloca a paz no meio da guerra. E muitas vezes nós estamos vendo situações como essa de Filemon e Onésimo, e nós não colocamos no meio para tentar restaurar a situação. Nós esquecemos que Deus, ele pode transformar as pessoas. Nós esquecemos que as pessoas são passíveis de erros, e nós esquecemos que às vezes as pessoas, elas têm os seus problemas internos. E nós achamos que é só nós que somos o dono da razão. Nós ferimos as pessoas, mas quando somos feridos, nós não aceitamos a reconciliação. Todos os dias, nós colocamos o peso do nosso pecado na conta de Jesus. Todas as vezes que você peca, que você transgride a palavra de Deus, que você comete algum erro, Jesus está falando para Deus: coloca na minha conta, porque eu já paguei o preço na cruz do Calvário. Então, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, nós também pedimos perdão a Deus. Essa é a oração do Pai Nosso. Coloque-se como pacificador, acredite em restauração. Pode ter mudança de vida nas pessoas quando o Espírito Santo entra. E uma coisa importante que você saiba: todos nós somos passivos de erros. Todos nós vamos enfrentar, às vezes, aqueles momentos que vamos estar um pouco alterado, um pouco nervoso, com alguns problemas em aberto para resolver. E muitas vezes nós vamos ferir alguém com alguma palavra, algum tipo de palavra, alguma atitude. E nós precisamos entender que quando somos feridos, nós precisamos ter o remédio, o bálsamo, para curar as feridas que foram abertas em nós, por outras pessoas. Porque às vezes somos nós que estamos assim, tão sobrecarregados, com a cabeça tão cheia, que às vezes nós ferimos as outras pessoas. E aí a gente fala assim: mas eu estava com a cabeça cheia, eu estava nervoso, falei que não devia, me perdoa, acabei falando que não devia. Mas e quando é com você? Né? Você fala: fulano fez isso, não vou perdoar, fulano não deveria ter feito isso. Nós temos que entender que muitas vezes nós também somos um peso para os outros. Queremos ser carregados com os nossos problemas, mas não queremos carregar os outros com os nossos problemas. Paulo está dizendo assim para Filemon: coloque toda a dívida de Onésimo na minha conta.
É forte isso, né? Ei, aprenda a entender que as pessoas elas passam por problemas, por dificuldades, que as pessoas elas não são uma espécie de inteligência artificial, que estão bem todos os dias. Nós temos emoções, nós temos sentimentos, nós não somos robôs. Então aprenda a perdoar, a entender que muitas vezes a pessoa deu uma resposta dura porque ela não estava muito bem. E que daqui a pouco ela vai refletir e daqui a pouco você vai até essa pessoa, tudo vai ficar resolvido. A Bíblia diz: bem-aventurado os pacificadores. Ei, seja um pacificador. Amém? Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia e que o Espírito Santo te dirija. Shalom.